Eu tava lembrando esses dias da primeira viagem que eu fiz sozinho. E, cara, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Foi a primeira vez que eu viajei usando meu próprio dinheiro. E eu lembro que eu nem tava pensando em ter uma experiência de vida, nem nada disso. Eu só queria viajar mesmo. Era a primeira experiência sozinho, sabe? Longe de tudo, de ninguém que você conhece. E acabou coincidindo com uma oportunidade que apareceu de alguns amigos meus que iam pra São Paulo e eu pensei, quer saber, eu vou também. Já que surgiu uma oportunidade em conjunto, em grupo, e com pessoas ainda que são próximas a mim e que realmente me conhecem de verdade. E na época parecia uma decisão muito simples, era só uma viagem, sabe? Mas eu não fazia ideia que eu iria voltar pensando completamente diferente. E a gente alugou um Airbnb muito bom, bem bacana mesmo. Uma localidade próxima, era daqueles prédios que tinha academia, mercado dentro, piscina, bem próximo do aeroporto. E para mim aquilo já era uma experiência, porque eu nunca tinha ficado num lugar assim antes. E o mais engraçado é que a viagem nem foi cheia de acontecimentos absurdos. A gente foi no shopping, assistiu filme, andou bastante pela cidade, comeu em lugares diferentes, fizemos coisas normais. Só que tudo era novo, sabe? E eu acho que era justamente isso que fazia tudo parecer tão interessante. Eu lembro que andando por São Paulo eu comecei a reparar numa coisa. Ninguém tava nem aí pra mim. Parece uma coisa ruim falando assim, mas é libertador. E foi libertador. Na cidade onde que a gente mora, parece que todo mundo conhece alguém que conhece você. E você fica pensando sempre no que as pessoas vão achar de algo que você faz, da forma como você está se vestindo. E lá não. Eu tava distante de todo mundo. Ninguém me conhecia. E eu só conhecia quem eu queria me aproximar. Eu saberia que daqui a um tempo eu não estaria mais ali. Então eu realmente era 100% eu. Não tinha porquê eu agir de uma forma na qual eu vou agradar uma pessoa, porque você não tinha esse apego. Sabe? E isso acaba sendo bom. A vida ela tem que ser vivida assim. Você não precisa ter um apego a um outro. Tem que ser uma pessoa com essas atitudes aqui para lidar com essa pessoa aqui porque eu tenho que agradar ela. Não, cara. Na realidade, tu tem que se agradar. E claro, não é sempre assim na vida inteira, não. Claro, tu não é o centro do planeta Terra. Mas quando você tá sozinho, você tem que fazer o melhor que é pra você. Você não tem pra quem você vai cuidar. Ou, enfim, alguém pra você cuidar nesse tempo. E eu não ligava se eu tava passando vergonha. Simplesmente era eu. Fomos em várias lojas, cara. Testamos várias coisas, vi coisa que eu nunca tinha visto. Sabe? Fui na Inip, na loja da Nike, dos melhores shoppings lá. Pegamos algumas coisas. E em si, é bem diferente da minha cidade. Minha cidade não é uma cidade muito de interior, mas a estrutura é inegável. Quando você vai nos melhores lugares daqueles centros comerciais, né? Você acaba vendo uma estrutura. Cara, tinha PlayStation 5 na loja da Nike pra você jogar. Tinha uma quadra dentro da loja. Então isso não é comum. Principalmente no mundo que eu vivo, onde que eu tenho que trabalhar para ter as coisas. Eu já não nasci com tudo ganho. Acredito que a situação que você tenha passado ou esteja passando nesse momento de vida provavelmente é essa. E aí tá o que aconteceu comigo. Por que eu recomendo viajar nessa idade jovem? Porque, cara, isso tirou um peso enorme das minhas costas. Foi a primeira vez que eu senti que eu não precisava ficar tentando parecer alguém. Eu só podia estar lá. Parecia coisa boba, enfim, para algumas pessoas pode parecer isso. Mas quando você cresce mais tímido, você é aquele cara mais na sua, você gasta mais energia pensando na opinião dos outros às vezes. Eu fui um cara muito tímido por um grande período da minha adolescência e infância. Então, de certa forma, isso daí às vezes até parecer algo bobo, mas uma coisa que ficou na minha cabeça foi perceber que o mundo é muito maior do que a gente imagina. Cara, a gente vive numa cidade, sei lá, que pode ser grande, mas não tem nada a se comparar, sei lá, com um país diferente que você visita, um aeroporto diferente que você passa. O mundo é gigantesco, cara. E o planeta Terra é minúsculo perto do universo. Então a gente praticamente nada. É um grão de farinha no meio desse bolo inteiro, entende? Então, realmente, eu não vejo motivo pra pessoa falar pra mim, olha, cara, eu tô jovem aqui, eu não vou viajar. E se você é aquela pessoa que tem essa mesma cabeça que eu, que junta o dinheiro, que ganha cedo, porque sabe que pode ser que falte ou algo do tipo, em algum momento e você tem que ter, senão ninguém vai te ajudar. Você para pra pensar e olha em certo determinado momento.
Se eu juntar um pouquinho só para poder fazer aquela viagem ali, onde que vai me gerar experiências novas, às vezes até por conta disso te motiva mais a crescer na sua vida. Porque, cara, se você viaja uma vez e passa por aquela experiência, você volta querendo viajar de novo. E aí você querer, né, continuar nesse loop. Porque a vida, se eu já tivesse uma vida já ganha, eu iria viver viajando, eu não ficaria preso em um lugar. E eu imagino que você também não. Poxa, eu fiquei por anos preso dentro da mesma casa, do mesmo quarto, por que que agora que eu tenho dinheiro, eu vou ficar preso dentro, sei lá, da mesma cidade o resto da minha vida inteira? Não, eu vou viajar todos os países, cidades, estados, visitar todos que eu puder e sem ter algo fixo, principalmente quem for solteiro. Então tem essa oportunidade. E aí, cara, você vai para outro lugar, você vive de um jeito completamente diferente. As pessoas, as rotinas, os seus objetivos são outros. Você tem outra forma de pensar e você não tem distração familiar ou de algo do dia a dia seu que, por exemplo, é imposto. Você não fica vendo sobre aquela notícia de TV horrível de tantas pessoas que morreram o dia inteiro naquela sua casa. Você está no seu ambiente, da forma como você pensa. Se você não grita, não tem ninguém que grita, entende? E se você não faz um barulho que atrapalha as pessoas, não tem ninguém mais que faça ao seu redor. E isso é bom, porque quando você vive num ambiente onde é barulhento e você acaba tendo muito estresse no decorrer disso, acaba sendo algo que te faz mal no longo prazo. Eu sei muito bem por isso, sei muito bem disso, porque é algo que eu já passei. E pra mim é estranho explicar isso, sabe? Mas sempre morar na mesma cidade, na mesma casa, no mesmo quarto, é algo que vai te prendendo no decorrer do tempo. Você fala, cara, eu tô aqui o dia inteiro, vou passar o restante da minha vida inteira dentro desse lugar. E é algo que a gente nem chega a perceber em certo momento, sabe? E muda a forma como a gente enxerga o mundo. Então, as decisões que você toma depois de certa viagem, ela acaba até mudando. Então, olhando hoje, eu acho que a melhor coisa daquela viagem não foi nem o Airbnb, nem os shoppings, nem os filmes. Foi ter descoberto que existia muito mais do mundo do que aquele que eu conhecia. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, a minha recomendação é essa. Mesmo que você não tenha a oportunidade nesse momento de viajar, se planeje para isso. Seja uma viagem sozinha, seja ir num local novo sozinho, uma cidade próxima sozinha, sozinho, vá sozinho. Se você puder ir com pessoas que você conhece de verdade, que você tem confiança, vá também. Mas sozinho é uma experiência diferente, porque você tem uma liberdade que talvez você nunca tenha experimentado. Nem quando você está na escola você está de fato sozinho. Você está com pessoas que você conhece ao seu redor. Mas quando você está num lugar totalmente novo, a sua cabeça muda. E você realmente é você de verdade. E não uma pessoa que tem que agir de certa forma pelas pessoas que estão ao seu redor. Então essa é a minha experiência do que eu vivi e recomendo para vocês. Porque eu sou da idade de provavelmente você que está assistindo o vídeo. Tenho hoje 19 para 20 anos. Independente se você tem 25 a assistir esse vídeo, 18, 17, tanto faz a faixa etária. É algo que muda a nossa cabeça. Abre portas na nossa vida. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal se você se identifica com esse vídeo aqui em específico. Ou com os demais outros que você já tem assistido no canal. Muito obrigado. Fiquem com a finalização do vídeo.